paz do Senhor, queridos amigos, irmãos, irmãs, professoras e professores, nossos formadores aí, nossos pequenos teólogos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Desta feita a gente vai estar falando sobre o profeta Malaquias. Bom, eu espero que esta aula possa enriquecer um pouquinho mais a sua aula, te edificar, trazer para você aí algum tipo de entendimento melhor sobre alguns temas, que esse livro desse profeta, que apesar de ser um livro curto, né, um livro aí de apenas 4 capítulos, é um livro muito rico e é um profeta que falou aos judeus pós-exílio e também fala para nós hoje, porque a palavra de Deus ela é assim, ela é sempre atual. A palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Então, é um livro que permanece falando aos nossos corações. Amados, livro do profeta Malaquias é o livro que fecha o cânon bíblico do Antigo Testamento. É o último livro, a última voz profética que profetiza ali antes do advento de Cristo, né? Nós vamos ter, depois de Malaquias, um período de 400 anos de silêncio profético, né? Não que Deus não tivesse falado, porque nosso Deus é um Deus que fala, está constantemente falando, agindo, intervindo na história. Mas vai haver um período de 400 anos de silêncio profético, né? Onde as profecias vão cessar até aquele que será aí o último profeta antes da vinda de Cristo, que é João Batista. Então, é um livro, como nós já dissemos, que tem um conteúdo que destaca ali como Deus ele confronta um povo que perdeu o temor, que perdeu ali talvez o vigor espiritual, que vive um marasmo, uma apatia espiritual. Então Deus vai trazer essa mensagem através do profeta Malaquias para exortar o povo a voltar à santidade, a voltar à santidade do culto, como Cristo, como Deus estabeleceu que ele aceitaria ser cultuado. Então, contexto, o período que Malaquias profetiza é ali por volta de 430 a.C. Então, nesse período, o templo já havia sido construído e também os muros de Jerusalém também já haviam sido construídos ali por Neemias, que vai terminar a reconstrução de mais ou menos em 445 a.C. Então, Israel vivia um tempo sem invasores, vivia um tempo onde o culto já havia sido restabelecido, o templo já havia sido reedificado, mas o povo vivia apatia espiritual. O povo vivia espiritualmente morto, frio, né, apático mesmo, a palavra é essa. E então o templo estava funcionando, os sacrifícios estavam sendo oferecidos, só que o coração do povo estava distante, né? A gente tem que tomar cuidado para que o nosso culto a Deus não se torne uma rotina. A nossa vinda ao templo não se torne assim, meramente ilustrativa, não se torne mais um a fazer no nosso dia, não se torne mais um ok que a gente dá no nosso checklist da semana. Porque é isso que aconteceu com o povo. Eles estavam oferecendo sacrifícios, o culto estava acontecendo, só que era tudo meramente religioso, era tudo meramente formal. O coração do povo estava distante de Deus, ainda que o templo estivesse ali, ainda que os sacrifícios estivessem sendo oferecidos. Tinha um cansaço religioso, havia indiferença moral do povo, o povo estava vivendo a moralidade que Deus estabelece na lei mosaica não estava sendo observada. A gente vai ver isso quando o profeta vai exortar o povo quanto ao casamento, né? Que eles estavam se dando em casamento às outras nações. E havia também uma infidelidade sacerdotal. Havia também ali uma corrupção sacerdotal, que o profeta também, como voz de Deus, vai exortar os líderes religiosos da época.
O livro do profeta Malaquias, né, que significa meu mensageiro, e aqui a gente não sabe se é um nome próprio ou se é um título profético do mensageiro, significa meu mensageiro. A palavra Malaquias, né, o nome Malaquias. Então esse é um livro que ele vai ser, a estrutura dele, como ele se organiza, como ele vai ser dividido, é uma estrutura de 6 grandes diálogos, né? Que é um estilo de disputa. Disputa, assim, a gente vai ver que vai ter uma exortação, vai ter ali uma acusação de Deus, uma defesa do povo ali, uma resposta do povo, e vai voltar ali com uma exortação, um chamado de Deus nesse estilo de disputa, né? Palavra, resposta e tréplica. Basicamente isso é um estilo único entre os profetas, né? A gente não vai encontrar esse modelo aqui de exortação talvez em nenhum outro dos profetas. Bom, no nosso capítulo 1, verso 1 até o verso 5, assim, dividindo em seções para melhor entendimento, a gente tem ali o amor de Deus sendo contestado. Verso 6 até capítulo 2, verso 9, a gente vê ali a segunda grande seção, onde a gente percebe a corrupção no sacerdócio. Verso 10 do capítulo 2 até o verso 16, a gente vê a infidelidade no casamento e na aliança do povo com Deus. A gente vê do verso 17 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 6, o questionamento da justiça divina. É aí o quarto diálogo, a quarta sessão. A quinta sessão vai falar da infidelidade nos dízimos e nas ofertas, que está no capítulo 3, verso 7 até o verso 12. Tenho certeza que na hora de tirar a oferta da sua igreja, já leram esse texto para você. Né? A gente só lembra de Malaquias para falar de dízimo e de oferta. Né? Em que temos roubado, Senhor? O povo tem me roubado nos dízimos e nas ofertas. Mas o livro de Malaquias é muito mais do que isso. Tá? Fica aqui o nosso apelo, usem Malaquias para falar de outros temas também. O sexto grande diálogo que a gente vê é a respeito do juízo e a esperança messiânica. Está no capítulo 3, vai do verso 13 até o capítulo 4, verso 6, encerrando a profecia de Malaquias. Então, o padrão que cada diálogo tem é esse, uma declaração de Deus, uma resposta do povo insolente, né? Sempre uma resposta insolente do povo, como aquela que a gente lembra, né? Em que nós havemos ofendido? Em que nós havemos roubado, Senhor? Então, tem ali uma declaração de Deus, uma resposta insolente do povo e uma correção ou um apelo divino, finalizando essa estrutura de disputa, né? De diálogo. Temas centrais a serem trabalhados. Talvez o primeiro grande tema é o amor imutável de Deus. A gente já vê aqui ó, no verso 2 do capítulo 1, já abrindo aqui o livro de Malaquias, a expressão na parte A do versículo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então, esse é um tópico teológico muito importante a ser discutido. Apesar da frieza, da ingratidão do povo, Deus ele reafirma que o seu compromisso, o seu pacto, o seu chamado eletivo, soberano daquele povo. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel às suas promessas. Quando no Éden, Deus diz que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente, Deus estava assumindo para si a responsabilidade de achar um caminho na terra, na humanidade, para trazer esse descendente que haveria de cumprir todas essas promessas. Lembre-se, irmãos, a salvação ela sempre é de cima para baixo. Quando Deus faz um pacto com Abraão, você vai se lembrar dessa história, você que é professor, ele fala, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você hoje, pegue os animais, parta eles no meio, coloque eles as metades, né, uma de frente para a outra. Às vezes a gente pensa que é isso, né? A gente não entende muito bem, mas no Antigo Oriente Próximo, isso era muito comum de selar acordos, entre homens mesmo. Quando dois homens selavam um acordo, eles partiam um animal no meio, colocavam as metades e passavam juntos
por entre as metades, como quem diz, como quem está reconhecendo firma no cartório, né? Como quem diz, olha, aconteça com nós o que aconteceu com esse animal se um de nós descumprir esse pacto. Então Deus ele manda Abraão fazer isso porque era uma forma que a mente humana ali do Antigo Oriente, próximo de Abraão, era uma forma de Abraão entender que ele estava entrando em pacto, ele estava fazendo um pacto de sangue, né, com Deus, e o sangue sempre foi a moeda espiritual. Vocês lembram o que acontece nesse episódio? Abraão passa com Deus por entre as metades? Não. Deus faz com que caia um pesado sono sobre Abraão e Deus, num redemoinho de fogo, passa sozinho entre as metades. O que Deus está falando ali? Ele está fazendo o seguinte, ó, ele está assumindo sozinho a responsabilidade do pacto. Ele está falando, ó, Abraão, eu sei que vocês vão descumprir a parte de vocês do pacto, mas eu assumo sozinho a responsabilidade. E é por isso que um homem nascido de mulher, ele vai ter que morrer para que caia sobre ele as consequências do pecado, do quebrar o pacto. E esse homem era o próprio Deus, era o próprio Deus encarnado, era o próprio Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, né? Então veja como Deus ele faz uma aliança e ele é fiel à sua palavra. Por isso que o seu amor é imutável. Ele nos amou, e quem tem amor maior do que esse? O de dar a sua própria vida pelos seus amigos, né? Pelo seu próximo, como vai dizer Jesus ali na ocasião da última ceia com os discípulos. Então, essa é uma mensagem central do livro de Malaquias que precisa ser pregada e anunciada. O amor de Deus, ele é imutável e ele é eletivo, né? Porque ele vai dizer ali que é um amor mostrado a Jacó, não a Esaú. Ou seja, ele é fiel. A fidelidade de Deus, ela não depende da resposta humana. Ela depende da própria natureza de Deus. Ele é fiel. Ele é amor e ponto, né? Isso é graça, é favor imerecido. Outro tópico importantíssimo também é o declínio espiritual do sacerdócio. No capítulo 1, verso 7, Deus vai exortar os sacerdotes. Ele vai dizer assim, ó: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que temos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, os sacerdotes, eles estavam oferecendo ao Senhor animais mancos, animais cegos, pão imundo, como o Senhor vai dizer aqui. E por que isso é importante? O que Deus está dizendo aqui? Não que sangue de animais poderia satisfazer a justiça de Deus ou poderia justificar o pecado de alguém. É lógico que aqui a gente entende que são figuras. A lei, ela serviu, como Paulo vai dizer aos Gálatas, a lei ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas a grande questão aqui é que Deus ele não aceita ser cultuado de qualquer forma. Deus nunca aceitou ser cultuado de qualquer forma. É por isso que os filhos de Eli, eles sofreram, Hofni e Finéias, eles sofreram as consequências, porque eles haviam profanado o culto a Deus. É por isso, né, vocês lembram daquela me fugiu o nome agora, mas aquele episódio que Davi, ele coloca a arca da aliança em carros de bois novos, ele está trazendo de novo a arca, a presença de Deus, para dentro de Jerusalém, para a cidade onde o nome de Deus, onde Deus havia associado seu nome, para entronizar a presença de Deus na cidade de Jerusalém, na cidade de Davi. E ali os bois tropeçam, o carro treme, a arca da aliança vai caindo. Vocês lembram o que acontece? Quando o homem tenta segurar a arca para que ela não caia, e ele é morto na hora. Ali é um negócio que a gente pensa assim, meu Deus, mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque a arca da aliança ela não deveria ser conduzida em carros de bois. Deus ele é muito claro quando ele entrega a lei para Moisés. A arca deveria ser carregada nas hastes pelos levitas.
Deus não aceita qualquer tipo de culto. Deus aceita ser cultuado da forma que ele prescreveu na sua palavra para que ele fosse cultuado. Isso é um alerta para nós hoje. Nós que temos a tentação sempre de oferecer um culto muito pragmático, de oferecer um culto que atraia, né? Não, mas a gente tem que fazer isso, senão nós vamos perder os jovens. Nós vamos perder as nossas crianças. Então a gente tem que fazer 1001 pirotecnias para poder... Gente, Deus não aceita ser cultuado de qualquer forma. A gente sempre atraiu pela diferença. O evangelho sempre atraiu por um padrão moral, ético, diferente do mundo. Nós somos diferentes mesmo do mundo. E nós não podemos deixar que as nossas boas intenções, como era a boa intenção de Davi, conduzir a arca em carros, profanarem o culto do Senhor. Então isso aqui é algo também que precisa ser inculcado nas nossas crianças. Deus não recebe qualquer tipo de culto. Deus não recebe qualquer tipo de oferta. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Nós temos que ter muito cuidado na hora de expor as escrituras no nosso culto. E as nossas crianças, elas precisam crescer sabendo disso, com o temor do Senhor no coração delas. Outra coisa também muito importante, a infidelidade nos relacionamentos. O Senhor, ele foi lá em Malaquias capítulo 2, verso 14, nós vemos Deus pela boca do profeta, né, naquela estrutura de uma resposta insolente do povo, dizer assim, ó: e perguntais, por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança? Que ele fala dessa mulher da tua mocidade com a qual foste desleal. Amados, a figura do casamento, ela sempre fez parte da teologia da aliança. Eu gosto de dizer que a estrutura do pacto de Deus com o seu povo sempre englobou a estrutura familiar, a estrutura do pacto. Então, quando o povo é infiel nas relações conjugais que Deus havia pré-estabelecido para o seu povo, o povo estava sendo infiel na aliança. O povo estava sendo infiel no pacto que eles tinham com Deus. E aqui eles são exortados a buscarem novamente a santidade conjugal. O povo, ele trocava as esposas israelitas por esposas de outras nações, e isso rompia as alianças conjugais e quebrava o pacto de Deus. A fidelidade familiar, ela sempre foi central para o pacto de Deus com o seu povo, né? E por isso, meus amados, nós vemos também, inclusive, que tudo isso, né, a história da nossa redenção, ela vai acabar em um grande casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. Então, esse simbolismo do casamento é uma figura central para o cristianismo. Outra também coisa que é dita, que a gente vê no capítulo 2, verso 17, é sobre aquela aparente injustiça de Deus que o povo vai acusar. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz mal e passa por bom aos olhos do Senhor, é desses que ele se agradou. Ou onde está o Deus do juízo? Então o povo aqui está acusando Deus de não agir com juízo, porque as pessoas agiam mal e aparentemente as coisas estavam dando certo para elas, né? A gente vê salmos sobre isso, muitas vezes nós somos levados a pensar assim também. Aquele cara, ele é infiel no casamento dele, aquele cara, ele é todo errado na vida dele, é um cara que ele é totalmente alheio à vontade de Deus, mas mesmo assim é um cara que tá ganhando dinheiro, a empresa vai bem, a saúde tá bacana, os filhos vão muito bem na escola, obrigado. Então é uma aparente visão que a gente tem de injustiça, mas do ponto de vista terreno e material.
Lembre-se que a justiça de Deus, ela não é como a nossa. O povo estava acusando Deus de ser indiferente para com o mal. Mas Malaquias ele responde que Deus virá. Ele virá e purificará o seu povo. A gente não pode perder de vista que o juízo de Deus há de vir. Porque Deus é juízo. Faz parte dos seus atributos. Ele é santo. E todo pecado, antes de ser um pecado contra o próximo, contra o nosso próprio corpo, é um pecado que fere a santidade de Deus. Nós não devemos perder de vista que nosso Deus ele é santo e justo. Ele trará juízo. E o juízo ele começa pela casa de Deus. Quinto ponto, né? Que é um ponto importante a ser discutido também, é a questão dos dízimos e da fidelidade material. Malaquias 3:8. Vocês devem saber de cor já. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que o roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Amados, não se trata aqui apenas de finanças, tá? Aqui a questão ela é muito mais profunda. A questão aqui é idolatria do coração. Aqui é chutar Deus do trono e colocar outra coisa no trono. Então, não se trata apenas de fidelidade material, mas de uma aliança e confiança em Deus. Deus ele prometeu provisão e proteção àquele que honra a Ele com integridade. Nunca vi um justo mendigar o pão. Então nós precisamos confiar que o nosso Deus é fiel e justo, sabe do que a gente precisa e há de trazer provisão, porque dele é o ouro e a prata. A nós cabe a fidelidade. A nós cabe honrar a Deus com os nossos dízimos, ofertas, com a nossa vida, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Esse é o nosso papel, cumpramos a nossa parte e podemos descansar tranquilos que Deus há de cumprir a parte dele também. Então, aqui o dízimo ele é um sinal de dependência e reconhecimento da soberania de Deus, que nos leva a nosso sexto ponto aqui, interessante também de ser trabalhado, que é a questão do mensageiro e o dia do Senhor. Ali no capítulo 3, verso 1, nós vemos o profeta dizer: eis que eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, assim diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma clara profecia, uma perspectiva profética para João Batista. Esse texto aqui aponta para o mensageiro da aliança, né, o próprio Messias, mas aquele que abre caminho. Ele fala assim, o meu mensageiro que abrirá o caminho diante de mim, né? Ele vai dizer aqui também, lá no capítulo 4, verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a gente vê que quando os discípulos eles perguntam, né, Senhor, por que diziam os profetas que haveria de vir antes do Messias Elias? Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo que Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. Jesus estava dizendo ali que João Batista, que vamos tirar de cabeça que não é questão de encarnação, não tem nada a ver com isso. Mas João Batista ele veio no mesmo espírito profético que Elias, que é uma chamada ao arrependimento. A gente vê inclusive a semelhança nas vestes deles, né, que se vestia com peles de animais silvestres, se alimentava de mel e de gafanhotos ali no deserto, a voz que clama no deserto. Este era João Batista, um homem de quem Jesus disse que dos nascidos de mulher, o maior entre os homens foi João Batista, porque ele foi o último dos profetas a anunciar a vinda do Messias. E ele foi aquele que pôde contemplar, né, a vinda do Messias, aquele que viu o cumprimento da sua profecia e aquele que falou para os seus discípulos, né, para André, que era discípulo de João Batista, André e Felipe, né, sigam ele. Ele é o Messias, sabe? Vocês podem me largar e
gruda na barra da túnica dele, que é esse aí. Então, aqui o profeta Malaquias, ele está anunciando a vinda daquele que havia de preparar o caminho para uma mensagem de arrependimento, para quebrantar os corações, para que o Messias pudesse vir e para que a mensagem, obra e ministério do Messias pudesse encontrar corações que fossem como um solo fértil no qual a boa semente do Evangelho cai e germina. Esse livro ele marca uma transição teológica importante, como a gente já falou, do Antigo para o Novo Testamento. Haveria aqui, depois disso, 400 anos de silêncio, né? Então ele anuncia, olha, arrependei-vos, está próximo o dia do Senhor, né? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então Malaquias ele vai fechar o Antigo Testamento com essa advertência. E João Batista vai abrir o Novo Testamento com uma mensagem de arrependimento, revelando a promessa em Cristo, que é o verdadeiro mensageiro da aliança. Amados, então Malaquias ele vai ser o eco final da lei dos profetas, ele vai encerrar o Antigo Testamento com um alerta e uma promessa maravilhosa. Deus virá, purificará o seu povo e estabelecerá a sua aliança eterna para sempre. Que Deus possa ter trabalhado no seu coração durante essa aula, possa ter aberto seu entendimento, possa ter te trazido alguns insights importantes, você poder enriquecer a sua aula, para a gente poder também anunciar essa mensagem aos nossos pequeninos, que eles também possam aprender, né, a respeito do amor imutável de Cristo, a respeito da pureza e da santidade das relações familiares, aprender a respeito, né, da esperança messiânica que já veio, mas que virá também, aprender a honrar a Deus com toda a nossa vida, inclusive com as nossas finanças. São conceitos importantes que forjam o caráter de um verdadeiro cristão. Nós ficamos por aqui, eu te agradeço e louvo a Deus pela sua vida que se dispõe a essa missão tão nobre que é forjar nossos pequenos teólogos. Até a próxima aula e fiquem com Deus. A paz do Senhor.